Oi, oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia. Hoje eu vou fazer a correção dos capítulos 6 e 7 com vocês, tá? Então peguem aí o livro, o caderno de vocês, tudo para auxiliar esse momento de aprendizado, tá? A página é a página 108. Questão 1. Com base nas informações deste capítulo, discuta a importância das alianças econômicas no mundo multipolar, destacando a ação do G7. Então, quando você analisa a nova ordem mundial, você tem que entender que uma das bases dela é exatamente a economia. Como que as relações econômicas são fundamentais nesse mundo muito mais conectado dessa nova ordem mundial. Tá? E aí, o G7 ele é importante por quê? Porque ele está tratando dos elementos econômicos desses 7 países mais industrializados, mais desenvolvidos do planeta Terra. Beleza? Seguindo aqui, questão 2. Analisando as informações do texto, explique qual o interesse do G7 em não permitir a entrada da China, segunda maior economia do mundo. Quero que você lembre da aula que a gente falou sobre essas novas alianças no mundo contemporâneo, e eu comentei com vocês que mesmo a China sendo a segunda maior economia do mundo, existe uma certa tensão dela, principalmente com os Estados Unidos. Então, analisa aqui. O G7 é um grupo formado por países do norte que buscam atender principalmente os interesses deles, tá? A China ela representa um grande crescimento econômico, porém, ela ameaça a hegemonia e o poder que esses outros países têm. Então, não é do interesse deles de jeito nenhum levar a China para dentro dessa organização. Qual é a relação entre o G7 e os movimentos anti-globalização? Os movimentos anti-globalização, eles acusam o G7 de realizar discussões pensando apenas nos interesses dos países que o integram. Logo, esses movimentos realizam protestos durante as reuniões do grupo, buscando alertar a comunidade internacional para a influência de seus participantes e para as consequências das ações desses países em todo o mundo, que acabaram aumentando a globalização. Aqui é muito importante você entender que o G7 ele é criticado constantemente por não estar muito preocupado com o que acontece em outros lugares do planeta, mas sim preservar principalmente a economia dos 7 membros que ali fazem parte. Questão agora número 4. A partir do que estudamos, analise qual é a principal diferença entre o G7 e o G20. Lembra daquela regionalização que eu mostrei para vocês dos países do norte e dos países do sul? Então, ela vai ser muito importante para você poder fazer essa diferenciação. Então, ó, o G7, além de englobar apenas 7 economias mais industrializadas e de possuir apenas países do norte, guarda essa informação aqui, não inclui os países emergentes, tá? Então, quando a gente fala do G20, beleza? Que também vai ser um grupo informal, ele tem uma articulação muito maior por englobar esses países emergentes, esses países que ainda estão passando por um processo de estabilização econômica, política e social. Tá? E aqui ele cita alguns países do hemisfério sul que fazem parte do G20, que são o Brasil e a Argentina, por exemplo. Vamos para a questão 5 agora. A partir das informações apresentadas no texto, explique a importância da formação do BRICS para os países emergentes. Então aqui a gente lembra que o BRICS não é de jeito nenhum bloco econômico. Ele, na verdade, é um grupo informal que é composto por esses países emergentes. Quando a gente fala, então, de países emergentes, nós precisamos entender que esses países eles ainda estão passando por um processo de estabilização, muitas vezes mais no aspecto social, ok? Então, esse bloco, essa organização que é o BRICS, ele está lutando pelos interesses, principalmente econômico, dos países emergentes. Então, ele é uma instituição que representa o interesse desses países. Seguindo aqui, questão 6. A nova ordem mundial implicou em novas alianças no mundo.
dentro do contexto multipolar, discuta a importância da cooperação Sul-Sul. Aqui, você tem que lembrar que é uma cooperação dos países do hemisfério sul. Lembrando que a maioria dos países do hemisfério norte são caracterizados como países desenvolvidos, e os países do hemisfério sul ainda estão passando por esse processo de desenvolvimento, ok? Então, é necessário você dar mais atenção aos países do sul para cuidar dessa chance de crescimento econômico. Então, os países do norte defendem os seus interesses, lá o G7, e a cooperação Sul-Sul tenta estabilizar a economia dos países do sul. 7. Por que o Brasil se interessa tanto por participar e colaborar com a cooperação Sul-Sul? Tá? Então, quando a gente fala do papel do Brasil e dos interesses dele, é interessante você entender que tem interesses em quais áreas? Econômicas, políticas e sociais. O Brasil ele tem um interesse muito grande em participar da cooperação, porque essa integração entre esses países seria capaz de fortalecer esses países subdesenvolvidos. E o Brasil ele representa sim uma potência quando a gente fala dos países do sul. Beleza? Seguindo aqui as atividades, questão 1, você vai marcar a letra C. Sobre a formação do G20, pode-se afirmar que expressa os resultados políticos das mudanças na divisão internacional do trabalho, pois a maior parte dos membros que se uniram ao G8 são países da semi-periferia industrializada. É o que marca esse G20, esses países que são vistos como uma semi-periferia que está nessa industrialização, mas ainda tem alguns problemas quando em comparação aos países do G7. O G20 é o grupo que reúne os países do G7, os mais industrializados do mundo, a União Europeia e os principais emergentes. Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e consulta. Entre os países emergentes que formam o G20 estão os chamados BRIC, o termo criado em 2001 para referir-se aos países que, alternativa A, apresentam características econômicas promissoras para as próximas décadas. Lembrando que aqui, ainda uma questão feita em 2010, então está faltando a África do Sul, tá? Questão 3. Uma das principais mudanças no contexto internacional contemporâneo que se relaciona com as reformas propostas pelo BRICS está indicada em afirmação da multipolaridade. Quero que você pare um pouquinho nessa questão para você entender que quando nós temos outros polos de poder, mesmo nessa chamada semi-periferia industrializada, que seriam os países emergentes, eu reafirmo que o mundo ele não é mais bipolar ou nem também não é unipolar. Ele é baseado agora em uma vastidão de polos. Então eu tenho um mundo agora multipolar. Então a alternativa correta vai ser a letra A. Questão 4. Compare os países que compõem o BRICS considerando a matriz energética. Aqui é interessante você entender que é para fazer uma comparação desses países. Quando a gente fala de matriz energética, todos os países que fazem parte do BRICS, eles utilizam bastante combustíveis fósseis, tá? Lembrando que combustíveis fósseis são aqueles combustíveis que quando nós temos a sua queima, ele emite uma grande quantidade de poluentes na atmosfera. Então, o carvão, o petróleo, são exemplos destes combustíveis. E o Brasil ele é um país que se destaca porque ele utiliza parte da energia energia renovável, tá? Com os biocombustíveis, que são combustíveis de origem de matéria orgânica, e a hidroeletricidade, que utiliza a água para geração de energia. Peso demográfico. Aqui a gente primeiro entende que dois países que fazem parte do BRICS, eles são os países mais populosos do mundo, tá? Que são a China e a Índia. Quando a gente segue Brasil e Rússia, também são países bastante populosos. O Brasil tem uma população considerável, China, Índia, África do Sul e Rússia também, tá? C. A participação no mercado mundial de produtos agrícolas. Todos os países do BRICS, com exceção da África do Sul, possuem um papel importante na agricultura mundial. Brasil e Índia são maiores produtores e exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é considerado por ser uma potência agrícola,
produzindo quantidade imensa de soja, de algodão, laranja, café, ok? E a China tem uma demanda alta dentro do seu próprio país, importando muitos desses produtos. Já a Rússia é um dos maiores produtores de grãos do mundo. E é importante a gente lembrar aqui nessa questão que a China é uma parceira econômica muito considerável do Brasil, beleza? Seguindo aqui, questão 5. Você vai marcar a letra A, falando aqui um pouquinho sobre a China. Que a China apresenta um potencial mercado consumidor em expansão, que pode absorver a produção industrial dos Estados Unidos e da Europa, além de possuir grandes reservas econômicas para investimentos que podem injetar recursos na economia de muitos países. Novamente, eu quero que você marque aí na sua cabeça a importância da China na geopolítica mundial atual. Questão 6. Apresente dois fatores que expliquem o elevado desempenho econômico dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e China, nos últimos 10 anos. Apresente também duas consequências, uma geopolítica e outra ambiental dessa nova realidade econômica mundial. Então, olha, alguns fatores são o grande impulso à industrialização, o mercado consumidor expressivo e com possibilidade de expansão, o baixo custo de produção e a atração de investimentos internacionais. Aqui eu vou explicar um negócio para vocês que é fundamental para você entender a importância desses países emergentes. A maioria dos produtos que nós consumimos hoje, eles são montados aonde? Lá na China. Eu desafio vocês a procurarem na casa de vocês, provavelmente algum produto foi montado lá na China. Então, os países emergentes, eles são conhecidos por serem grandes polos de investimento de outros países. No caso desse da China, principalmente os Estados Unidos. Grande parte de produtos que são desenhados, pensados lá nos Estados Unidos, são montados aonde? Lá na China. Como consequência geopolítica, podemos citar o fortalecimento da cooperação Sul-Sul e a formação de novas alianças entre potências emergentes, tá? Agora, quando a gente fala do impacto ambiental, é importante a gente entender que esse desenvolvimento econômico que vem acontecendo nesses países emergentes é pautado, é baseado no aumento da poluição e um aumento da emissão de gases do efeito estufa. A China é conhecida pela sua emissão imensa de CO2 na atmosfera. Tá? Seguindo aqui para o capítulo 7, que trata dos novos conflitos nesse contexto global atual, vamos fazer a questão 1. O surgimento de uma sociedade do medo é um dos efeitos do terrorismo. Explique o significado dessa afirmação. Aqui eu quero que você lembre que eu expliquei para vocês que a ideia de terrorismo ela é muito baseada na desestabilização de uma sociedade, de provocar o medo nessas pessoas, e aí você cria um sentimento de paranoia. Então, em geral, os atentados terroristas são lançados diretamente sobre a população civil. Com isso, cria-se uma sociedade do medo, o que ocorre devido à incerteza que existe quanto ao momento e lugar em que uma ação desse tipo pode acontecer. Aqui você lembra que vários atentados terroristas que nós já vimos aí nos jornais, eles acontecem em praça pública, eles acontecem dentro de um metrô, por exemplo. Então, você entende que não existe necessariamente um alvo principal. É quem estiver passando naquele momento, quem tiver o azar de estar ali naquele momento. Questão 2. A questão básica. Grupo separatista ETA anuncia trégua permanente. Tá? Aqui, então, a gente vai falar de um grupo terrorista do ETA que luta pelos interesses do povo basco. Então, aqui você vai marcar a alternativa B. Em 1959, surgiu no nordeste da Espanha e no sudoeste da França o movimento ETA, um grupo de tendência socialista e com ideais separatistas. A ação do grupo centrou-se nas táticas de guerrilha urbana, praticando atentados contra autoridades governamentais ligadas ao ditador Francisco Franco. Beleza? Questão 3 agora. Quais são os principais fatores associados à ocorrência de atos terroristas na atualidade? Quando você pensa naquela ideia do choque de civilizações,
que eu falei para vocês. E os conflitos atualmente eles vão ser muitas vezes motivados por essa diversidade de culturas. Essas culturas elas entram em choque, causando então esse aumento no terrorismo internacional. Olha aqui. O agravamento das desigualdades econômicas entre o centro e a periferia da economia mundial e as diferenças culturais e religiosas são os principais fatores ligados ao avanço do terror internacional. Seguindo aqui, vamos para a questão 4. Tendo em vista o que aprendemos, explique em que consistia a guerra ao terror desencadeada durante o governo do presidente George W. Bush. Porque ela pode ser considerada um caso singular. Então, lembra que a guerra ao terror ela é uma resposta do então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ao atentado do 11 de setembro. Vamos dar uma olhada aqui nessa resposta. A guerra ao terror consistia no combate ao sistema terrorista internacional, que supostamente seria formado por redes terroristas que estavam articuladas e por estados nacionais considerados inimigos do Ocidente, os quais hipoteticamente seriam apoiadores dessas redes. Sua particularidade é o fato de que a guerra ao terror lançava a mão de uma estratégia jamais vista, a guerra preventiva. Vamos aqui nesse conceito, guerra preventiva. Quando você imagina uma guerra, existe muitas vezes uma resposta a um atentado que você sofreu. A guerra preventiva que o George W. Bush apoiou naquele momento histórico, ela consistia em atacar primeiro e perguntar depois. Lembra do eixo do mal, países como Afeganistão, Coreia do Norte, Iraque? Então, muitas das invasões que os Estados Unidos exercia nesses países era uma invasão antes de perguntar. Antes de saber se de fato aquele país era uma ameaça. Questão 5. No contexto da guerra ao terror, que ação adotada pelo governo dos Estados Unidos contribuiu para que ele aumentasse seu apoio popular? Então, após o 11 de setembro, os Estados Unidos passaram a conviver com um período constante de novos ataques terroristas. Esse risco logo se transformou em um estado de tensão permanente, visto que a implantação de um sistema para classificar a possibilidade de atentados jamais sinalizou que o país pudesse estar em segurança. O medo da população civil foi explorado pelo governo, no sentido de conseguir apoio para empreender sua guerra ao terror. A população estava com tanto medo que qualquer decisão que o governo norte-americano tomasse naquele momento era aceita. Você conseguiu aqui desestabilizar totalmente aquela população. Então, o objetivo dos grupos terroristas foi alcançado com sucesso. Tá? Questão 1. Ameaça de ações terroristas que paira sobre os Estados-nação gera, entre outros, a seguinte consequência: agravamento dos conflitos étnicos e culturais. Essa questão ela fica bem clara quando você pensa no preconceito que existe em vários lugares dos Estados Unidos contra pessoas que seguem o islamismo. Questão 2 aqui, uma imagem do 11 de setembro. Com base no texto e no raciocínio do autor, é correto o que se afirma em a alternativa correta vai ser a letra D. O terrorismo é uma forma específica de luta política, um estratagema voltado para alterar rapidamente a correlação de forças. Tem como fim uma meta política que é imposta de forma específica de emprego da força, o terror. Ele é empregado sem que se alcance os objetivos imediatos de sua meta, isto é, não visa dissuadir nem compelir, e sim induzir no alvo um comportamento que permita derrotá-lo. Questão 3, aqui seguindo. Assinale a alternativa que apresenta um fato da geopolítica mundial que pode ser associado à reação americana aos atentados terroristas sofridos em 11 de setembro. Aqui é o que está associado ao atentado terrorista. A alternativa correta vai ser a letra B. Ocupação militar no Afeganistão e no Iraque e deposição dos governos desses países. Tá? Lembrando novamente que isso era o que nós chamamos de guerra preventiva. Eles invadiam e dominavam esses lugares. Aí. Questão 4. A alternativa correta vai ser a letra A.
pela disseminação mundial da ação de grupos terroristas ligadas a questões políticas ou religiosas. A questão 5 você vai marcar a letra B, subordinação territorial das demais nações às suas decisões estratégicas. Questão 6 está falando sobre os bascos aqui. Alternativa correta, a letra B. As questões de ordem étnico-cultural se colocam em tempos modernos, como a grande herança milenar dos povos bascos no século XX. Esse povo criou a organização ETA para pressionar politicamente os governos espanhóis. Somente a partir da segunda metade dos anos 60, essa organização passou a luta armada contra o Estado espanhol. Lembrando que os bascos são aquele povo que não possui um território. Portanto, eles não possuem um Estado propriamente dito, tá? A 7 falando sobre o terrorismo, alternativa correta a letra D. A 8 você vai marcar a letra A. E a 9 falando sobre o desnecessário da ONU, tá, a alternativa correta é a letra A. Aqui fala sobre a decisão que os Estados Unidos tomaram, indo contra as orientações da ONU. O presidente dos Estados Unidos teve, ao invadir o Iraque em 2003, uma postura autoritária a não considerar os acordos multilaterais de paz proporcionados pela ONU desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa questão é interessante para você entender como os Estados Unidos foram contra as orientações da Organização das Nações Unidas e fizeram o que eles bem queriam. Ok? Pessoal, anotem aí suas dúvidas. Por favor, se não entendeu alguma coisa, volta na correção, volta nos vídeos anteriores que vai ajudar vocês bastante, tá? Um abraço e até a próxima.